Olá, bem-vindo ao Pintura em Cerâmica em Casa. Estou mostrando para vocês o material do kit dos limões siciliano e já já nós vamos começar. Primeiro, eu estou mostrando para vocês o seguinte: não fiquem com medo, é você que domina o pincel, não é o pincel que te domina, certo? Estou te mostrando que com o mesmo pincel, se você apertar um pouquinho só, vai fazer uma linha mais fina. Se você apertar um pouquinho mais, vai fazer uma linha mais grossa. E assim vamos até apertar o total e ficar essa linha bem grossona. Até repetir aí as imagens para vocês. Apoiem o dedinho também na folha, como eu tô fazendo ali. O dedinho, no caso, tá dobrado, você também pode deixar ele esticado. Só para mostrar para vocês já logo de cara não ficarem com medo. Tem um spoilerzinho aí do desenho pintado, mas vocês vão chegar lá. Então eu não considero mais um spoiler. Agora eu vou mostrar para vocês que a gente usa apenas um lápis para riscar cerâmica, que é o HB2, tá? E o outro amarelinho é um lápis borracha, porque a cerâmica depois de seca, a tinta de cerâmica depois de seca, ela pode ser apagada com borracha. Pode ser com uma borracha dura ou pode ser com lápis borracha, porque ele tem uma pontinha, então você vai ter mais precisão. Vocês estão vendo aí que eu tô tentando apagar um azul marinho e ele vai sair, tá bom? Isso é uma maravilha, né? Para quem nunca pintou e fica sabendo disso, dá uma segurança. E se você odiar, você pode lavar tudo e começar tudo de novo, tá? Só não pode esfregar muito a peça. Bom, vamos lá, eu vou ensinar para vocês dois modos de pintar os limões, tá? De pintar o desenho todo. Um é o preenchido, que é esse que eu vou fazer agora. Você vai molhar toda a cerda do pincel com a tinta amarela e você vai colocar essa gota na folha e vai espalhar essa gota e vai deixar essa tinta mais alta, tá? Não são todas as tintas que podem fazer isso na cerâmica, isso vocês vão aprender mais pra frente, mas essa tinta ela aceita esse relevo, tá? Então tem esse jeito preenchido, que é um jeito mais fácil, e depois eu vou mostrar para vocês, mais um pouquinho pra frente, o jeito de pintar pincelando, certo? Agora eu mostrei para vocês os 3 limões preenchidos e agora a gente vai aprender a pintar o pincelado. Tudo na cerâmica que você faz com a tinta de cerâmica aparece depois da queima. Então as pinceladas devem ser longas. Nada de ficar dando batidinhas para ficar marcado depois, tá? Então é sempre pincelada longa. Você pode começar no meio, você pode começar na lateral, mas sempre nesse caso de cima para baixo, tá bom? Você pode pintar também de baixo para cima, como você se sentir melhor, tá? É que esse desenho eu acho mais fácil de cima para baixo, mas como eu tinha ensinado antes, aí vocês viram que eu fiz uma voltinha ali contornando o desenho, é você quem domina o pincel. Então você pode sim fazer essa voltinha ali só com a pontinha do pincel, tá? Nesse caso da pincelada, vocês vão ter que dar 2 demãos. Essa vai ser a primeira demão, tá? Depois eu vou passar uma segunda vez. No caso do preenchimento, não precisa de 2 demãos. Você já vai estar colocando uma gota, a tinta já vai estar alta. E é isso. Tô fazendo um segundo limão aí pincelado, a mesma coisa. E depois eu vou usar esse sistema pincelado para fazer uma sombrinha com o verde escuro aonde está a linha do lápis dos limões, só de um lado, como se tivesse uma sombra no limão só de um lado, tá? Você molha a tinta amarela na cerda toda, molha a lateral da tinta no verde e aí você passa nessa linha do lápis que você quer fazer essa sombra, tá bom? Então, enche todo o pincel de amarelo, lateral de verde e passa na linha do lápis, tá bom? Isso já é uma coisinha um pouquinho mais avançada, mas eu acho que vocês conseguem fazer sim. Bom, agora vocês já estão vendo o desenho com algumas folhas que eu escolhi, não todas, algumas folhas com a metade da folha no verde claro e agora eu vou passar a outra metade no verde escuro, tá bom? Eu escolhi algumas folhas, se vocês quiserem o desenho é o mesmo do que eu tô pintando aí, que vocês vão receber. E agora eu vou fazer a mesma coisa, esse jeito é o preenchido
E o próximo jeito vai ser o pincelado, onde nós vamos misturar as duas cores. Bom, agora vocês estão vendo eu fazer uma segunda folha, preenchendo o verde escuro, lembrando que o verde claro eu já tinha preenchido antes, vocês já aprenderam a fazer isso nos limões, tá? E aí eu tô preenchendo uma terceira folha com o verde escuro, do outro lado é verde claro, tá? A luz não tá deixando ver aí, mas é verde claro essa outra metade. Agora, depois desse preenchido, vocês logo vão ver eu fazer a folha da forma pincelada. A forma da forma pincelada vocês podem fazer de dois jeitos. Um é, passa uma camada do verde claro, enquanto ele ainda está úmido, você vai molhar no verde claro novamente, a pontinha no verde escuro, e aí você vai puxar da ponta da folha para dentro. Aí eu tô dando a primeira camada de verde claro. Vocês podem ver, tá bom? Já já eu vou aproveitar que a folha tá úmida. É claro que eu tô pintando numa sulfite, que tem uma textura muito parecida com a da cerâmica, mas não é a mesma coisa, por isso que a folha fica toda engruvinhada, mas a peça não vai acontecer isso. Vocês vão ver que vai demorar um tiquinho só para secar. E tô colocando um pouquinho já de verde escuro ali, tá vendo a sombra? Dá pra ver? Então, enquanto a tinta tá úmida, eu molhei novamente no verde claro, ó, eu tô mostrando que eu passei uma primeira demão, e a segunda demão eu já vou fazer a sombra. Vou fazer uma sombra agora que vai aparecer um pouquinho mais, ó, tá vendo? O pincel molhado no amarelo e a ponte, desculpa, o pincel molhado no verde claro e a pontinha no verde escuro. Da ponta pra dentro, a gente faz a sombra mais de um lado da folha do que do outro. Mas se você quiser, você pode ir dando essas pinceladas até esse verde escuro acabar do pincel, tá? Foi o que eu fiz ali. Tô fazendo uma segunda folha da mesma forma. Passo a primeira demão e depois eu vou fazer a sombra com o verde escuro, molhando no verde claro novamente e a ponta no verde escuro e puxando da ponta para dentro. Eu queria informar vocês também que a cerâmica não aceita nada oleoso, por isso a importância de só desenhar ou escrever o lápis HB2. O lápis some na queima, ok? Cuidado com a mão suja de óleo, de creme para as mãos, nada disso é bacana, porque faz com que a tinta não penetre na peça e na hora da queima pode dar defeito. Ó, conseguiu fazer clean com rosa e preto. Cerâmica, gente, é pura energia, ela precisa dos 4 elementos. Certo, Bela? É verdade, Bela? Você faria o teu... Da terra, da água, do fogo sim, e do ar, mesmo. ok? Eu vou escrever um pouquinho sobre isso aí em cima. Bom, vamos começar a pintar a lateral da tigela, no caso. Em todas as peças que tem essa estampa, a gente tem essa parte em azul, esses arabescos em azul. Tô mostrando para vocês que eu comecei da esquerda para a direita. Por quê? Eu pinto com a mão direita, né? Eu sou destra. Então, se eu pintar da direita para a esquerda, eu vou passar por cima daquilo que eu tô pintando. Então, eu faço o contrário. Tá vendo? Eu começo naquele canto e a minha mão tá pro outro lado. Então, eu nunca vou colocar a mão em cima da tinta. Tá bom? Acho que deu para entender essa parte, né? Infelizmente, aí não tá dando para enxergar muito bem. Eu tô mostrando para vocês que vocês podem fazer esses arabescos preenchidos ou vocês podem fazer só a volta deles, tá? Mostrei aí para vocês dois jeitos. Vocês vão ver que agora eu vou fazer aquela fitinha do meio, eu vou fazer ela preenchida. Então, vocês podem fazer igual ou vocês podem preencher tudo com azul escuro, certo? É o mesmo azul que vocês fizeram ali em volta dos limões. Bom, vocês vão preencher da mesma forma, como tá assim até o final, tá? E vocês também podem começar por essas fitinhas penduradas, esses galinhos pendurados que a gente resolveu fazer em azul, né? Porque essa combinação de azul e amarelo do limão siciliano fica maravilhosa. E aí eu tô mostrando para vocês que com o mesmo pincel eu faço grosso, eu faço fino. E aí eu vou fazer um cabelinho
colocando pouquíssima pressão no pincel, porque eu vou dar uma voltinha, ó, tá vendo? Com o mesmo pincel, ok? Não conseguiu fazer, não tem problema. Quando vocês me entregarem a peça, eu vou olhar todo o acabamento, se precisar eu faço, tá bom? Mas a ideia é tentar. Se errar, apaga com borracha, tá? Borrachas duras são melhores, não esqueça. Esperem secar a tinta para depois apagar, tá? Aí eu continuo com os arabescos. Eu acabei fazendo a edição assim para mostrar para vocês das duas formas. Aí vocês já estão vendo o arabesco cheio. E eu vou fazer assim até o final. Foi a minha escolha, tá? Essa bolinha que eu fiz aí, eu tô fazendo com o pincel, mas depois eu vou ensinar para vocês a fazer o acabamento da tigela ou das outras peças com essas bolinhas em volta, que você vai fazer com o bumbum do pincel. Eu deveria ter falado isso no começo, tá? Mas ainda tá valendo, espero que vocês assistam o vídeo antes de começarem a pintar. Vocês podem usar um pires, vocês podem usar um azulejo, eu uso azulejo, tá? E também tem o godê, que é aquela pecinha que você coloca a tinta e fica fundinho assim, né? Para fazer as bolinhas, a gente vai precisar desse fundinho. Então, eu recomendo vocês colocarem a tinta que vocês estão pintando num pires. Estou mostrando aí, tá vendo o godê? Porque eu preciso de uma certa profundidade aí, tá? Tem que sobrar aí um pouquinho de tinta no bumbum do pincel. Sempre um pincel arredondado. Aí eu faço uma bolinha maior e outras menores, tá? Com a mesma molhada, eu vou lá e coloco uma bola maior, uma menor, uma menor, uma menor, tá? Se eu quiser todas as bolinhas do mesmo tamanho, que vai ser o que a gente vai fazer na volta da tigela, aí eu tenho que bater no godê ou bater no pires e bater na peça. Bater no pires, bater na peça. Bater no pires, bater na peça, certo? Eu falo pires porque o pires tem a parte mais lisinha e tem aquele fundinho onde a gente encaixa a xícara, geralmente tem. E esse fundinho é que a gente precisa para fazer isso daí, tá bom? Ou qualquer coisa funda que vocês tenham. Vocês também, aí eu tô mostrando várias formas de fazer acabamento, tá? Bolinha, com o bumbum do pincel, tracinho, com a própria cerda do pincel, com bolinhas na ponta, e aqui são listras mais largas, tá? Listrinhas fininhas e listrinhas mais largas. Vocês podem acabar do jeito que vocês quiserem. Como eu sempre falo, quer pintar a flor de azul? Você pode, porque a flor é sua, então você pinta da cor que você quiser. Da mesma forma o acabamento, certo? Eu espero que eu tenha proporcionado a vocês uns momentos muito gostosos pintando cerâmica. Que esses momentos incentivem vocês a prestarem atenção de que a gente não precisa disso só nesse momento. Nós precisamos desses momentos de paz sempre, com pandemia ou sem pandemia. E eu adorei passar esses momentos com vocês. Obrigada!